Como vocês sabem, eu sou santista. Nasci ali no chamado bairro Chinês, ali na entrada de Santos. Fui criado no Morro do Pacheco. E o bairro Chinês tem, assim... Eu nunca vi chinês nenhum naquela praga, né? Mas tudo bem. Mas dali saiu gente... Por exemplo, Carnaval de Santos, Carnaval de Rua, nasceu ali. Eu fiz parte, inclusive, quando criança, de um bloco famoso que tinha lá. E saí de lá com 8 anos, mais ou menos, vim morar numa... Depois que eu mudei para o Macuco, eu comecei a frequentar escolas pelo bairro. E não estou a fim de me deter muito nessa época, né? Foi uma época um pouco difícil para a minha família, né? Principalmente a época da guerra. Eu me lembro eu estava ainda no Morro do Pacheco, quando a guerra acabou, se não me engano, 5 de maio foi a data, ouvindo os navios no porto, tocando suas sirenes, o jornal A Tribuna tocando a sirene dele, uma alegria geral na cidade pelo fim da guerra. Foi 5 de maio de 45. Eu nasci exatamente no dia 6 de maio de 38. Então, tem algumas marcas de infância daquele lugar. Por exemplo, o primeiro teatro que eu frequentei foi o Coliseu, depois o Guarani. O Coliseu eu frequentava desde criança, assistindo até Coisas Proibidas para 18 anos, porque eu me valia do caso de ter um tio trabalhando lá. Eu ia para lá no final da tarde, me escondia lá em cima e ficava na Manhã do Gato assistindo teatro de revista e uma série de outras coisas. Posteriormente, tive minha participação no movimento estudantil, fui presidente da Associação de Estudantes do Escolástica Rosa, escola técnica. Posteriormente, já na faculdade, também participei do centro acadêmico como diretor. E tive uma participação grande na área sindical, depois que eu fui para a Petrobras, na fundação do Sindicato de Petróleo de Cubatão e na participação nas suas assembleias. Enfim, essa minha participação na política sindical foi que me valeu tomar um pé na bunda da Petrobras em 68. Simplesmente fui demitido e um abraço. Mas a vida segue, continua, né? Foi exatamente por essa época que o Greg Filho me convidou para participar de teatro. E eu participei da fundação da Federação Santista de Teatro Amador, que foi realizada ali no Clube 15, na antiga sede do Clube 15, na esquina da Marcílio Dias com a Avenida da Praia, no Gonzaga. Saí de lá tesoureiro. O presidente era Oscar Von Fu e eu tesoureiro, e tinha Neila Torraca, Neide Veneziano, enfim, Greg, tudo na diretoria. Na eleição seguinte da federação, eu já fui eleito presidente, onde fiquei praticamente, sei lá, 13, 14 anos, uma coisa assim. Foi daí que quando estivemos no Festival de Prudente, em 1967, que onde eu conheci o Ângelo Bonicelli, Névio Dias, o Búfalo, enfim, pessoal todo, que resolvemos montar a Cotaesp. O que aconteceu num dia 5 de novembro desse ano, de 67, num evento realizado na sede
da Associação da Guarda Civil em São Paulo, onde o Hamilton Saraiva era diretor. Da Cotaesp, nós fomos tomando a rédea do movimento de teatro amador do Estado, né? Incentivando as federações, criando as que ainda não estavam funcionando. Enfim, fazendo com que o movimento de teatro amador de São Paulo crescesse e se tornasse exatamente um dos maiores eventos culturais do país até hoje. Hoje, infelizmente, nada mais existe. Nem a Confederação Nacional, que eu ajudei a funcionar, existe. A Cotaesp não existe. E das federações que existiam, eu só conheço uma em funcionamento, a de Franca. Não conheço mais nenhuma operando. Sou obrigado a dizer que quem me sucedeu na Cotaesp afundou a entidade e ainda roubou o dinheiro que estava lá dentro, que era mais de 1 milhão de cruzeiros naquela época. Não adianta nem citar o nome, que o ladrão já morreu. Mas a vida segue. Como eu estava falando, depois da fundação da Federação Santista, o Greg me convidou para fazer teatro, tal e coisa. Aí foi quando eu conheci Paulo Jordão. E, através do Paulo Jordão, comecei a trabalhar como ator no Teatro Estudantil Vicente Carvalho, num grupo que durou vários anos, infelizmente hoje não existe mais, mas que foi o primeiro grupo de Santos a ganhar um festival estadual de teatro amador. Não sei, alguns aí devem lembrar ainda dos grandes momentos de Gil Vicente, que foi exatamente em Presidente Prudente, em 67, quando nós ganhamos pela primeira vez esse festival. Posteriormente, ganhamos outros espetáculos, como A Paz, e Se Chovesse Vocês Estragavam Todos, enfim. Agora, a minha vida profissional, como funcionário da Petrobras, eu citei isso antes, ela foi exterminada em 68, durante o período da Revolução, né? Até hoje não fui indenizado, até hoje não fui, apesar das apelações. Era considerado meio terrorista, né? Então, e eu também larguei mão disso. E fui cuidar da minha vida. Corri vários caminhos, tive sociedade com o Darcy Barros, foi o cara que montou a Pinacoteca de Santos, Zé Manuel deve ter conhecido ele bem, e trabalhei com ele alguns anos. Trabalhei numa outra empresa, que, aliás, quem me levou para lá foi o Taná, uma empresa que tratava da construção de equipamentos para a indústria química e petrolífera. E, posteriormente, atendendo um chamado do recém-eleito deputado Emílio Justo, fui trabalhar na Assembleia Legislativa, onde eu fiquei 18 anos, quase 18 anos. Com ele e, posteriormente, com o irmão dele, com Oswaldo Justo, de quem fui chefe de gabinete enquanto prefeito de Santos e, posteriormente, secretário de abastecimento. Prefeitura, posteriormente, eu voltei, salvo engano, em 2012. Voltei para a prefeitura em 2012, com o Beto Mansur como prefeito. Não, 2012 não, acho que foi 2001. Eu sei que eu fiquei 12 anos seguidos. 4 com o Beto, 8 com o João Paulo Tavares Papa. Com o Beto eu fui secretário de Cultura também, e com o João Paulo a mesma coisa.
como secretário de Cultura de Santos, tive a oportunidade de fazer várias coisas, de criar, por exemplo, a Barca da Cultura, que era uma cópia daquilo que o Pascoal Carlos Magno fazia no Rio São Francisco. Alguns de vocês participaram dessa Barca da Cultura, por exemplo, Reginaldo participou, o Adir, aí o pai do Fernando, enfim. A gente saía do porto ali, ia pelo canal da Bertioga até Caruara, né? Parando na Ilha Diana, parando no Monte Cabrão para fazer espetáculos. E criamos também o Festival Teatro Estudantes de Santos, né? Que, enquanto eu estive na prefeitura, ele durou. Agora nem sei se existe. Parque da Cultura eu sei que não existe. Porque é incrível como as pessoas nesse país são interessantes, né? Elas não conseguem manter o que existe, elas conseguem destruir o que existe, e quando vão tentar colocar alguma coisa no lugar, acabou o tempo. Né? E aí nada se constrói. Hoje, por exemplo, a cultura em Santos e na região, em parte devido a essa pandemia maluca, ela não existe mais, não tem nada, absolutamente nada. Pessoal que depende de cachês da prefeitura não tem o que fazer, porque não tem onde se apresentar. Até porque, por medidas sanitárias, as coisas estão mais ou menos nessa situação. Mas a prefeitura me deu a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com o SESC, e através do SESC é que nós criamos o Mirada, o Festival Interamericano de Teatro, né? Com a participação de vários países, notadamente Espanha, Portugal, Colômbia, México, enfim. E durante anos, a cada ano, a gente fazia esse festival de teatro internacional, digamos assim, a cada 2 anos. Hoje, por força da pandemia, ele também não tem sido feito, já vai para 4 anos. Né? Ele teria que ter sido feito em 2018, não, 19 não foi, 20 não foi, 21 não foi, 22, quem sabe. O que é uma pena. E através desse festival do SESC, tive a oportunidade de conhecer muita gente de outros países, como eu citei aqui, principalmente um amigo que eu fiz, que é o Pepe Bable, de Cádiz, na Espanha, e é meu amigo até hoje, além de outros com quem, às vezes, eu troco ideias. Ainda pela prefeitura, fizemos 2 trabalhos de irmanamento entre Santos e a cidade de Aroca, em Portugal, e fazíamos um intercâmbio cultural através da música clássica. Né? Um ano era feito aqui em Santos, e um maestro lá de Aroca, o Costa, Antônio Costa, dirigia a Sinfônica de Santos. E no ano seguinte, ia o maestro da nossa Sinfônica reger uma orquestra sinfônica de lá. Às vezes era a de Aveiro, outras vezes era a de Coimbra. E foi a oportunidade de a gente trocar muitas experiências nesse campo, né? De conhecer muitas coisas. Me abriu, por exemplo, para eu fazer uma palestra no Instituto de Educação, na Escola de Teatro do Instituto de Educação de Coimbra, que na época era dirigido por um amigo meu do Rio, Clóvis Levi. Enfim, fiz boas amizades, tanto em Portugal quanto em Espanha, e lamento muito que essa pandemia me evita, por exemplo, de poder voltar lá. Né? Eu gostaria muito de ir para lá, rever, principalmente Portugal, que tem aldeias maravilhosas.
Se algum dia vocês forem a Portugal, não se percam em Lisboa ou outras cidades. Procurem as aldeias, que são lugares maravilhosos. E se come bem, em qualquer lugar de Portugal. Não que não se vá a Lisboa. Lisboa é uma cidade linda, né? Aveiro, com seus canais tipo Veneza, seus moliceiros, aquilo é muito lindo. Os doces de Aveiro são terríveis, principalmente quem tem glicemia alta como eu. Mas não dá para resistir, né? Aliás, em Aroca também tem uma doceria maravilhosa lá. O Porto, navegar pelo Porto, como eu fiz de barco do Porto até a cidade de Régua, capital do Douro, e conhecer vinícolas e conhecer a cooperativa dos vinicultores, onde você se perde no meio de tanto vinho que tem naquelas prateleiras, você não sabe nem o que comprar. E interessante é o seguinte, acabei comprando 2 garrafas de vinho, chamado vinho do Porto, por 30 euros cada uma. Na cidade, esse mesmo vinho estava custando entre 250 e 300 euros. Só que ele vem com um rótulo que diz que não pode ser vendido, né? Você comprou lá, toma, porque não dá. Mas tive oportunidade, inclusive, eu acabei declinando do convite, que a prefeitura tinha uma jogada com uma cidade na China e queriam que eu fosse representar a cidade na China, mas estava tendo aquela guerra maluca ali no Oriente, né? Era bomba para cá, bomba para lá, foguete. Eu falei, o quê? De repente eu estou passando e um desses foguetes me acerta. E caí fora e não fui à China. Deixei de conhecer a China por causa disso. Por receio de me estrepar pelo caminho, né? Mas, enfim, eu não me queixo da vida, porque eu tive uma vida bem agitada. Conheci muita gente. Muitos são amigos meus até hoje. Outros eu apenas cumprimento. Muita gente que chega do teu lado quando você está por cima para tentar se aproveitar, coisa que comigo foi muito difícil, né? Então, já vira inimigo. Mas eu acho que deixei dentro da Prefeitura de Santos um trabalho que está difícil de ser superado, porque não dá para você botar na pasta da cultura um jejum na área, né? Certo. Jejum é jejum em qualquer lugar, então não dá. Infelizmente é o que acontece hoje. A cidade está numa paradeira só. Aqui pela região, a Polícia Federal levou ontem o prefeito de Guarujá e o secretário de Educação, e eu estou achando que logo, logo vão levar o de Santos. Olha só. Hoje eu estou torcendo, porque não é possível que não peguem, né? A gente sabe das coisas, é impossível que a federal não saiba. Perfeito. E aí eu fico assistindo esse marasmo. Não é um marasmo cultural, é um marasmo da cidade. Cidade parada. Você vai no centro da cidade hoje, dá pena. Praticamente 70% das lojas fechadas. Né? Agora estão querendo criar Estava vendo uma propaganda hoje sobre o restaurante que tem lá na antiga estação de trens ali do Valongo, o Bistrô. Chamando para a cidade, mas, porra, a cidade foi destruída por esses incompetentes que estão na prefeitura. Desculpe aí que eu estou meio resfriado. Destruíram praticamente a cidade por incompetência, né?
Mas eu acho que eu vou ficar por aqui e eu fico aberto para perguntas. Vamos lá, então. O mais interessante. Ô, secretário, qual foi a sua participação na restauração do Teatro Guarani? Fala um pouquinho a respeito. Como é que é o negócio? Qual foi a sua participação vamos chamar, na reconstrução do Teatro Guarani? Fala um pouquinho, que nós temos muita coisa para perguntar nessa meia hora. Teatro Guarani, qual foi a sua participação? Veja bem, o Teatro Guarani pertencia a uns chineses aí, pasteleiro aí de Santos. Aí, nos anos 80, teve o acidente lá, o incêndio, que até hoje ninguém sabe como foi, que praticamente destruiu. E aí, começo do governo do João Paulo, eu descobri que queria ser vendido para um laboratório de análises clínicas. Os escombros lá, né? Eu queria botar aquilo abaixo. E daí eu corri no João Paulo, que era prefeito, e disse a ele, porra, está acontecendo isso, vamos bloquear. E bloqueamos a venda. Chamamos uma representante dos chineses, que, por sinal, era funcionária de um órgão da prefeitura. Ela pediu 250 mil, digamos, reais, na época, se era real já, cruzeiro, lá o que fosse. Pagamos e tomamos posse. E aí foi feito o projeto de restauração do Teatro Guarani, coisa que eu acompanhei. A prefeitura, além de ter comprado o espaço, não botou mais dinheiro nenhum naquilo. Tudo investimentos de empresas que eu fui atrás, como o MRS, entre outras, E tentamos reproduzir o que era o Guarani. Está claro que não ficou igual, mas ficou parecido, né? Porque nem plantas tinha. O arquiteto da Prodesan, que elaborou o projeto, chegou mais perto possível do que seria. E aí a gente aproveitou e comprou o terreno do lado, e nele a gente construiu um apêndice, que é hoje a Escola de Artes Cênicas, que leva o nome do Wilson Geraldo, que foi diretor de teatro nosso, do TEVEC, foi aluno da Escola de Arte Dramática de São Paulo. E a sala do Guarani leva o nome de Sofredini, que era outro diretor de Santos, que todos conhecem também. Mas está lá. O teatro está praticamente fechado, porque nada funciona mais por causa dessa porra, dessa praga chinesa. E eu estou vendo uma coisa interessante, que é o Teatro Coliseu caindo pelas tabelas. Você teve a participação no Coliseu também, né, Carlos? Com certeza. O Coliseu, eu participei da restauração dele. Trabalhei direto junto com a empresa que foi contratada para a restauração, até a inauguração. Enfim, toquei até enquanto eu estive lá, em 2012. Mas o Coliseu é um teatro que dá muita despesa, ele é muito grande, né? Mas é um senhor teatro, né? Não se fazem mais teatros como esse. E hoje ele está lá meio depauperado, né? Está meio no perigo. Sim. Se não tomar conta, qualquer dia desaba também. Puxa, é uma pena. Não, as coisas em matéria de cultura em Santos, elas estão totalmente ao resto do chão. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu tenho uma meia dúzia para fazer aqui. É o Paulo. Passa. Vamos lá, Hilda. A sua pergunta pode ser a nossa pergunta. Tá? Claro. Você falou do Coliseu, eu lembro do Coliseu porque eu fui num casamento e o Coliseu estava
quase pronto, o pai ligou para o Carlos Pinto, oh, vamos ver o Coliseu. Hoje não dá, falou. Aí, acho que um mês depois, 2 meses depois, daí foi na inauguração, o Carlos Pinto levou a mãe e o pai. Eu lembro muito bem dessa história, porque tinha acabado de acontecer o casamento, porque era a catedral, que é do lado do Coliseu, né, Carlos? Sim, é do lado. Então, eu lembro muito bem dessa história. Mas teve, nessa época minha na secretaria, a gente fez algumas coisas, até a população acho que nem sabe. Por exemplo, quando você sobe o Monte Serrato pelas escadarias, você vai encontrando os nichos, né? Que cada nicho é uma passagem eu não sou muito chegado nisso aí. Da Via Crucis. Da Via Crucis, isso. Né? Estava tudo um lixo. Eu restaurei um por um desses nichos da Via Crucis. Inclusive a escadaria do Monte Serrato, né? Para que todo ano, quando se faz a procissão e o pessoal sobe a escadaria ali no dia 8 de setembro, é o dia da padroeira de Santos, não ocorressem tantas quedas como estavam acontecendo, né, de tanto buraco, tanta pedra solta, enfim. Não sei se de lá para cá fizeram mais alguma coisa ali, mas eu cumpri a minha parte e deixei aquilo um brinco, né? Trabalhei ali, como em outras partes, né, em outros setores. Vamos lá, Reginaldo. Carlos, você podia só falar para nós rapidamente também? Você recebeu uma série de homenagens, né, em várias cidades do estado de São Paulo, né? Títulos beneméritos, etc. Você lembra de alguns? Você pode falar alguns aí dessas homenagens que já foram prestadas em vida a você? Não, eu tenho o título de cidadão daí de Franca, de São Carlos e de Santos. E tenho também um título da Prefeitura de Ribeirão Pires e outro da Prefeitura de Pati de Alferes, no Rio. Assim que eu me lembre de... Agora, de cabeça. Com relação ao seu título da cidade de Santos, nós tivemos o prazer de... A grande maioria estar lá presente, nós fizemos um congresso, não sei se é a grande maioria que sabe, mas nós tivemos aí. A mesma coisa aconteceu em Franca também, né? Foram 2 momentos muito significativos para todos nós ter um representante como você. Hilda. Peraí, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Toma um pouco de água, enquanto a Hilda vai pensando Ô, Reginaldo, o Vicentino Gomes entrou na... Você tem uma listinha aí? Você faz, Reginaldo. Entrou. Ele está quietinho só, o Vicentini. Tem aqui. Aqui sim. O que é que você perguntou, Reginaldo? Acho que o Fábio falou alguma coisa aí. Como? O Fábio que falou alguma coisa. Liga, Fábio. Não, perguntei se o Vicentino Gomes tinha entrado na live. Então já teve a resposta que ele está também participando. Tá aqui. Só para a gente conhecer, né? Eu, pelo menos, sou o mais novo, eu estou com 35 anos de idade. Vicentino Gomes, quem é mesmo? Agora apareceu a carinha dele aí, Vicentino. Está ouvindo música, o Vicentino Gomes é um dos grandes atores desse país. Vamos resumir aí algumas coisas dele. Ele foi o bandido Serjão que sequestrou a Carminha na novela da Avenida Brasil. Mesmo. Estou aqui. Ouvindo os grandes mestres. Cada meu respeito aí a todos. Da Globo. Parabéns a vocês que lutam divinamente pelo teatro aí no interior e outros setores e fazendo com raça. E a história que o Carlos tem, estou aqui encantado com a história dele. Pô. Vicentini está no SBT agora, com Cúmplices de um Resgate. Ele é o italiano lá. E premiado no mundo inteiro como mímico também, né? Vicentini, qual cidade que você está residindo hoje? Oi? Você mora em qual cidade hoje? Eu sou de Sampa. Eu sou de Prudente, mas eu moro em São Paulo. Legal. E estou fazendo agora um filme sobre a adolescência e a infância e adolescência do Ayrton Senna, Doc.
Esse é um celular que está tocando, mas é normal, viu, gente? Não é o meu aqui. Estou aqui ouvindo vocês. Pode continuar aí, que eu estou aqui com muita atenção e admirado aqui. Tá, é o seguinte, você está com a seguinte... Carlão, deixa eu aproveitar que entrei agora. Carlão, qual a diferença? Você falou um pouquinho aí, mas a diferença do teatro amador de antigamente, e claro, você falou que não existe hoje, mas existe alguns ainda, aí o Dan, eu sei que continua trabalhando lá em São Bernardo, eu fiquei sabendo de você, Reginaldo, que você é atuante aí, né? Todo mundo. E qual a diferença que você vê daquele tempo áureo do teatro amador e agora? A diferença é que nós estudávamos, fazíamos cursos. Eu, por exemplo, eu tive diretores no meu grupo, como o caso do Afonso Gentil, Emílio de Biasi, né? Para citar dois. E outros grupos de Santos também. Como é que é o nome dele? O Nunes. Está lá no Paraná agora. Porque, deixa eu me fazer uma parte aqui, porque eu rodei o Brasil inteiro do Iapoque ao Chico com teatro. Eu fiz um grande sucesso, que é o Confidências de um Espermatozoide Careca, e onde chegava, o pessoal chegava depois para conversar, e a conversa do pessoal do Teatro Amador queria saber como que chegava na televisão só. Eu falei, gente, vocês fazem um trabalho brilhante, você tem uma história fantástica que é o teatro, vocês querem trabalhar na televisão, que é indústria, é uma coisa... Vocês não têm noção do que aquilo é voraz e te consome. O teatro não, o teatro te dá prazer, te dá encantamento, você conhece pessoas, eu estou vendo aí o hall de amigos, de pessoas que vocês conhecem e que têm possibilidade de estar tendo contato. A televisão não, você vai lá, grava o dia inteiro, volta para casa, tem que decorar texto no dia seguinte, você trabalha com 100, 150 pessoas numa novela e você não fica amigo de ninguém. 2 ou 3 pessoas que você leva embora depois. O teatro, todo mundo é amigo. Eu digo também o circo, que as pessoas... que eu tive muito contato com o pessoal de circo, estudei circo, e hoje todo mundo só quer saber de televisão. E vocês são bravos guerreiros. Parabéns, parabéns mesmo. Deixa eu colocar uma coisa aí do tempo do ICACESP, do ICACESP, não da COTAESP. Eu fui membro da Comissão Estadual de Teatro e do Conselho Estadual de Cultura. Foi uma época que eu aproveitei e que os frutos foram, por exemplo, o Teatro Municipal de Franca, onde mais? O Vitória Régia. Vitória Régia de Bauru. Não teve... Acho que Igarapava foi construído no teatro. Sertãozinho, Ribeirão Preto, teatro lá de cima, lá da Cava, não? Barretos, né? Foi uma época que deu para construir o Teatro de Guarujá e o de Santos, o Municipal de Santos. Foram algumas coisas que a gente conquistou naquela época, né? Infelizmente, o governo de São Paulo acabou com esse programa de construção de teatros no interior, o que é um campo de trabalho para o pessoal do teatro profissional, em suas excursões, né? No próprio fomento do teatro amador no interior. Infelizmente, o governo do Estado de São Paulo floresceu muito na época do Abreu Sodré. Eu sempre elogio o Abreu Sodré, que para mim foi o melhor governador de São Paulo para o movimento cultural. Não só para o teatro, como para a dança, para a música, para tudo. Porque ele era uma pessoa que era envolvido, gostava de arte. Hoje, esse calça apertada que dirige São Paulo, ele não... Ele nem soletra cultura, né? Nem sabe o que é isso. Cultura, para ele, é para Campos do Jordão, encher a cara de vinho lá e rebolar em bailecos e coisa parecida.
São Paulo devia ter um pouco de vergonha de eleger um tipo desse, né? Mas agora tá aí, tem que aguentar o safado, né? Aliás, o povo brasileiro devia ter vergonha de eleger quem elege esses Renan Calheiros da vida e outros tipos do mesmo naipe, né? Eu falei, vira e mexe, você vê a federal botando o nego para dentro, né? Como aconteceu agora ontem em Guarujá. Levaram o prefeito, o secretário de Educação, e vão levar mais gente, pelo que eu fiquei sabendo hoje. Mas é que um prefeito guarda 500 mil reais em casa, hein? Ganhando só 18 mil por mês. E como é que a federal chega neles? É tal negócio, na hora da partilha não divide direito, alguém cagueta. Mas bandido só é preso por caguetagem, não tem outro jeito, né? Mas vamos lá, continuemos com as questões. Estou com a fala de José Manuel, tem alguma coisa para perguntar? Ô, Carlão, se você me permite, Reginaldo. Fala. Carlão, me corrija, eu falo para me corrigir porque, para mim, você é um mestre, né? Eu acho que Prudente chegou no nível cultural que chegou na questão de administração pública, porque muitas coisas eu pedi conselho para você, não só para você, para várias pessoas, mas eu me espelhei muito em você, né? Eu assumo isso publicamente, me espelhava muito no seu trabalho. Se você me corrija se eu estiver errado. A grande questão, e ao meu ver, que o governo e as pessoas em geral, salvo raras exceções, precisam ver a cultura, né, o fazer cultural como, abre aspas, uma indústria, não no sentido frio e gelado mecânico, mas uma indústria no sentido de geração de emprego. Cara, eu tive uma reunião agora com o secretário de turismo aqui, presidente Epitácio, um cara fantástico, não conhecia, chama-se Ivan Tui. Cara novo, jovem, com muita vontade, com muito conhecimento também. Até me causou uma surpresa boa. Eu estava falando para ele, porque as pessoas, por exemplo, hipoteticamente, aí você me corrige, Carlão, hipoteticamente, né, inventei uma história. Você vai ao teatro, vê um monólogo, uma pessoa em cena. E as pessoas falam assim, porra, mas essa pessoa sozinha aqui em cena está ganhando, está não sei o quê. Precisa ser divulgado, precisa ser mostrado para a sociedade que essa pessoa, para estar lá, ela gerou emprego para um figurinista, para um sonoplasta, para um técnico, para um marceneiro. Isso na produção daquele espetáculo. Fora isso, ele gerou emprego para quem limpa o teatro, para quem faz manutenção do teatro, para o escriturário do teatro, para o administrador do teatro. Ao término do espetáculo, as pessoas, é um costume, eu creio que mundial, as pessoas saem do teatro e vão a um restaurante, né? Lá está gerando emprego para mais uma dezena de profissionais, de setores da sociedade. E mais ainda, o que é a inflação, o que é a pobreza econômica de um local? Quando o dinheiro sai daquele local. Então, o dinheiro saindo daquele local se gera pobreza naquele local. Um espetáculo de teatro numa cidade, vamos colocar Presidente Prudente, vai gente assistir de Ariumas, são exatamente... Prudente tem 250 mil habitantes, mas é um universo de 1 milhão de pessoas que estão ali que podem consumir isso. Então, pega o dinheiro dessas cidades e leva para Prudente. Então, ao invés do dinheiro sair, fica. Então, veja só o que um monólogo, que um ator num palco faz, Carlão. O que acontece com isso, cara? Então precisa ser discutido isso, que é um lado, é uma indústria fantástica, uma indústria maravilhosa. Tem uma história, não sei se é lenda, né, que o Delfim Neto, não que eu sou fã dele, mas eu gosto dessa história, sendo verdadeiro ou não, que numa roda de jovens, muito antigamente, perguntaram para ele assim, ô ministro, como é que é o déficit? Como que é o problema econômico? Ele falou assim, que alguém chega numa cidadezinha pequena, um vendedor, um representante comercial, dorme no hotel. Ele vai embora e deixa R$100
Aquele hotelzinho, o dono dá para a filha que pega aqueles R$100 e compra um sapato. O dono do sapato, não sei o quê, paga no açougue. O dono do açougue... Então, aqueles R$100 não é R$100, aqueles R$100 é R$10.000, é R$15.000, que é só a mesma nota de R$100. Eu estou atualizando o dinheiro, né? É lógico. E aí depois ele levou ao cansaço as pessoas. Aí uma moça, perguntou assim: peraí, o senhor não está explicando. Ele falou assim: então tá. Aí quando chega lá no cara que vendeu o pneu, pegou R$100, ele foi na outra cidade e levou R$100 para outra cidade. Então, nós precisamos que o administrador, eu acho que você fez isso, cara, lá em Santos, gerava emprego, a secretaria que se administrava, gerava coisas, né? Você nos levou para lá, um espetáculo meu, nós saímos de lá, nós fomos para um restaurante, eu e meu elenco, eram 6 pessoas, comigo 7, e mais um motorista. Nós fomos para um restaurante lá em Santos, era o dinheiro ali prudente que nós levamos para lá, tá certo? Então, isso precisa ser discutido com mais não sei, cara, desculpa, acho que eu falei demais. E quero tornar público um convite que eu fiz para você, do próxima reunião do ICACESP, talvez a primeira do ano que vem, ser aqui em Epitácio. Deixa eu te falar uma coisa. O Gil, quando foi ministro da Cultura, eles fizeram um trabalho muito importante, que infelizmente foi engavetado. Um levantamento feito nos mais de 5.000 municípios brasileiros sobre as condições culturais. Temos de... se tem cinema, se tem teatro, se tem orquestras, tem grupo de teatros, tem isso, tem aquilo, enfim, um levantamento completo que desapareceu. Eu sei porque eu participei disso. Ali está exatamente especificada essa indústria cultural, da qual, inclusive, já escrevi um artigo sobre isso, o que é a indústria cultural. Não é apenas o ator em cena. É o cara que fabrica o refletor, é o cara que fabrica a caixa de som, é o cara que fabrica microfones, né? O cara que fabrica as rotundas, cortinas, boca de cena, enfim. E todas essas outras profissões que você situou aí. Então, o espetáculo, um monólogo, ele dá salário para mais de 20 pessoas, um só em cena. Agora, você imagine os grandes musicais. Imagine os espetáculos de textos com 10, 15 atores em cena. E isso não é reconhecido, não é apenas pelo governo, é pela própria população, que acha que quem faz teatro é hobby. Né? Ele não tem o que fazer, então foi fazer teatro. Porra, não é bem assim. É uma profissão tão digna como qualquer outra. E possivelmente uma das mais antigas, né? Que vem o berço dela, vem lá da Grécia, dos primórdios. Então precisava haver uma política cultural que foi o que pretendia o Gil fazer quando fez o levantamento, mas que acho que aconteceu qualquer coisa no caminho quando ele quis implantar e aí ele acabou pedindo para sair. E esse projeto sumiu. Ali é a história da cultura brasileira, está ali, da atualidade, da época do Gil, claro. Hoje já mudaram algumas coisas. Mas o levantamento é perfeito se aplicado um trabalho em cima dele. A Rede Globo não seria o que é hoje. Porque as pessoas confundem a Rede Globo como cultura, o SBT como cultura, Bandeirantes não é. É um órgão informativo, simplesmente. Os donos estão ali para ganhar dinheiro e querem que se foda o resto da população, se der certo ou não der. Fico com essas novelinhas de meia pataca. Fazendo a parte, né, Carlão? Só lá é indústria, porque qualquer novela lá é chamada de produto.
Que produto você está fazendo? Você encontra a pessoa, que produto que você está fazendo? Encontra a pessoa chegando na emissora, que produto que você... Não é a novela que você está fazendo, que produto que você está fazendo? É produto. Entendeu? É tantas horas de trabalho, rigorosamente cumpridas, né? E é produto. O resto é resto. E você vira escravo deles. Tem alguns que estão bem, ganham bem, né? Mas a maioria a gente sabe como é. Só, Carlos, 2 minutinhos. Nós temos aí a presença também do Oswaldo Mendes, né? Está aí dando um abraço, né? Boa noite. Vicentinho aqui na primeira vez com a gente. Muito obrigado aí, viu, Vicentinho? Estou chegando atrasado. Não, é importante estar registrando. Eu peguei só o fim dessa conversa aí, mas eu só queria dar fazer uma provocação. Eu acho que cultura... Nós estamos falando de entretenimento, ou de cultura, ou de indústria cultural, que são coisas absolutamente diferentes. Eu acho que a arte como arte diletante, o Carlos Pinto, eu acho importante, cara. O teatro amador, que eu comecei a gostar de teatro, a amar teatro, foi pela forma diletante, não foi para ganhar dinheiro, não foi para ter uma profissão. Ao contrário, num país como o nosso, eu sempre recomendo a atores jovens que tenham uma outra atividade junto, se ele quiser fazer teatro, se quiser fazer televisão, cinema, porque aí não é o território do ator, é o território, como vocês estão falando muito bem, dos negócios. Até a indústria dos musicais, eu que sempre amei musical, comecei fazendo musical, estreiei profissionalmente fazendo um musical brasileiro, o Chico de Assis, que era a Missa Leiga. Eu amo musical, mas isso que nós temos aí é franchise, é coisa que você compra, vai lá fora, compra. Sabe, é produto de indústria, é entretenimento. Não tenho nada contra o entretenimento, mas eu acho que nós chegamos num ponto que tudo isso está confundido, entendeu? Então, com certeza. Nos deixa sem clareza do que estamos fazendo. Sabe, se é para... Eu não gosto, por exemplo, você pega Secretaria de Cultura para mim, eu falei isso há 30 anos, me encheu o saco, falei assim, Secretaria de Cultura, na estrutura do Estado, é um vaso de antúrio, tem tanta função quanto um vaso de antúrio. Está lá no canto, para que serve um vaso de antúrio? Geralmente era para dar, por exemplo, nós que somos do interior sabemos, muitas secretarias de cultura eram dadas para a primeira-dama do município, para não sei o quê. Era um cargo quase decorativo, entendeu? Então, essa coisa... Quando deram o nome, então, de economia criativa, eu me arrepio até hoje. Eu me arrepio até hoje, sabe? Que tem que ver... Economia tem que ser criativa. Toda criatividade gera economia. O que estava falando muito bem o Fábio aí. Peguei o Fábio falando de Prudente. Sabe, cada homem que se mexe, que faz qualquer coisa, ele está gerando riqueza. Todos estamos gerando, mas não é esse não deve ser o objetivo de quem faz. E a molecada vem fazer teatro, não vem fazer teatro por teatro, vem para a indústria do entretenimento, vem para virar carne para ser moída nessa grande engrenagem. Tudo bem, quer ser moído, vai lá, meu filho. Cada um faz na sua vida o que quer. Essa distinção eu acho importante. Nós já vivemos um bom caminho, já andamos um bom caminho, entendeu? Não é que me aconselho, não, mas chamar a reflexão. Porque senão nós vamos viver nessa coisa aqui. Nós estamos vivendo do quê? O teatro há 30 anos só se produz por editais, só editais. A gente começou a fazer sem edital, sem porra nenhuma. A gente ia na cara e na coragem, e muitos aqui são testemunhas disso, porque fizeram esse trabalho. Acho que a maioria aqui, não sei todos, entendeu? Então, foi uma coisa que a gente copia lá de fora. Tem um amigo que está em Portugal, um brasileiro, que foi para lá, ator, está começando um trabalho agora, depois da pandemia, numa cidade lá do norte de Portugal. Eu feliz, falei, que legal, quando você vai fazer? Claro que esses espetáculos são lá em Portugal há muito tempo, são patrocinados pelas câmaras municipais, que são os municípios, as prefeituras, que pegam, dão lá um dinheiro para alguém e faz um espetáculo. Daí nós vamos estrear em outubro, fazemos tal cidade, e depois terminamos em tal lugar. Eu falei assim, ué, mas quantos espetáculos? Não chega a 10, cara. Desculpa, isso não é fazer teatro, não. Isso não é fazer teatro, não. Vender tomate é mais importante, entendeu? Quer dizer, claro que dá satisfação pessoal, mas é uma frustração, cara. É uma frustração sem fim. Você ensaia 2 meses, 3 meses e faz
3, 4 apresentações e fica por isso mesmo, já recebi o meu, pus no bolso e vou fazer economia criativa. Ah, pelo amor de Deus, eu quero outra coisa. Eu quero voltar para Marília, para o meu bairro da minha infância, que não tem mais. Então, estou fudido. Deixa eu colocar uma coisa, deixa eu colocar uns dados aí. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer teatro amador, eu nunca tive a veleidade de querer ser profissional de teatro. Tive duas oportunidades de me tornar profissional de teatro. Uma delas foi quando a Rede Globo fez o Avenida Paulista. Foi a primeira minissérie, né, se não me engano, que me convidaram. Hã? Não estou escutando, Valdo. Já foi nos anos 80. Já foi nos por aí. Da Paulista, já não, acho que foi um pouco antes. Eu ainda fazia teatro amador. E eu saí fora. Posteriormente, a Cacilda insistiu que eu devia de trabalhar com ela, tal coisa. Inclusive, quando ela faleceu, nós estávamos fazendo a leitura dos Olhos Vazados, que seria a montagem que ela, o Valmor e eu trabalharíamos com direção do Maurice Vanot. Nós já estávamos em processo de leitura, seria ali a minha estreia. De tanto que ela encheu o meu saco. Mas aí houve o que houve, e aí eu realmente não quis saber disso. Queria ter a liberdade de escolher o texto que eu quisesse, trabalhar no texto que eu quisesse, dar o recado que eu quisesse, sem qualquer aparato comercial por trás, pela frente, pelos lados. E eu acho que isso é que rege o teatro amador, né? Já o teatro profissional tem que facilitar algumas coisas, porque senão está ferrado. Ninguém vive, né? Se for depender só de bilheteria, está ferrado. Mas é isso, vamos em frente. O que mais? Um detalhe importante, como está sendo gravado, é importante a gente citar a participação das cidades. Santos, Sorocaba, Presidente Epitácio, São Bernardo, né? São Paulo também, Ailton de Santo André, a Dirce também, São Carlos, Alho São Carlos, Búfalo de Sorocaba, Vicentinho de São Paulo, Regiane de Franca, Oswaldo Mendes de São Paulo. Reginaldo, eu gostaria muito de registrar só um pensamento rapidinho, em cima principalmente do que o Oswaldo falou. Teatro amador é uma coisa, tá certo? Com todas as suas fantasias, com todas as suas poesias, é uma coisa, onde as pessoas têm sua liberdade, mas para sobreviver as pessoas são médicos, são vendedores, ambulantes, são qualquer coisa. Então, não tem teatro amador, né? Com toda a sua poesia em volta disso. Agora, muito mais do que o governo, do que os governos, a sociedade precisa da condição do artista profissional sobreviver. Tá certo? Ao invés da gente só colocar assim, não, tem que fazer qualquer coisa para sobreviver, não. A sociedade precisa dar condição dele. Fábio, deixa eu só te interromper. A própria sociedade tem que dar condição desse artista produzir algo com mais qualidade. Mas deixa eu te interromper, Fábio. A sociedade só pode dar alguma coisa se for importante para ela. Se a sociedade não tem contato com o teatro, como é que ela vai contribuir com uma coisa que para ela não tem importância? Quando o teatro não tem importância para a sociedade, o que vai contribuir? O que eu estou dizendo é que você monta um espetáculo, coloca no teatro, e a cidade inteira está sabendo, as pessoas não vão assistir, aí não é culpa de governo nenhum. Não estou defendendo nenhum governo, não, muito pelo contrário. Tá certo? Eu sou mais anarquista do que governista. Então, olha, deixa eu... Eu só acho que... Deixa eu colocar uma coisa aqui. É lenda, um monte de coisa. E a liberdade 100%. Agora, o artista profissional que precisa comprar o arroz e o feijão dele da bilheteria, não podemos colocá-lo como um bandido da arte ou um marionete de um fantoche da arte. Não, a sociedade precisa dar um retorno para isso. O nego vai lá na Europa e vai ver ópera e balé clássico. Aqui no Brasil ele quer ver dupla sertaneja e um monte de coisa. A mesma pessoa. Certo? Então a sociedade precisa também mudar um pouco.
Tem uma coisa importante aí, Fábio, essa questão de governo, que os teatros públicos hoje são mais caros, absurdamente mais caros do que os teatros particulares. Isso é uma vergonha. É absurdo, absurdo. O poder público tem que facilitar, tem que ser um facilitador para que os espetáculos aconteçam. Foi privatizada, Vicentino, é a tal economia criativa, querido. Estamos aí, somos carne para o moedor, cara. A gente é carne para moedor e todo mundo bateu palma. Há 30 anos a gente está vivendo isso, não é de agora, não. Isso começou há 30 anos, e a gente achou que era legal. Quando eu digo a gente, eu me incluo também. Tudo bem, eu falei contra lá, mas já estou na leve, eu não sou inocente nisso, não. A gente criou isso, a gente reformou o teatro. A gente, que eu digo, a sociedade, o teatro, reformou o Teatro São Pedro, que estava caindo lá na Barra Funda, que era do Maurício Segal, da Beatriz Segal, que depois foi devolvido, o Estado abandonou aquilo. A sociedade, aí entra a sociedade, o movimento, o teatro se mexeu para botar em pé e reformar aquele teatro. Isso foi há 30 anos atrás, quase. Acabou de ser reformado, privatizado, jogado na mão de uma organização social, entendeu? Começaram as OS, que são, na verdade, empresas que pegam o dinheiro do Estado para gerir uma coisa pública. E algumas dão certo, em algumas áreas eu acho até que pode ser bom. Mas no caso do teatro já provou que não, cara, que não tem nada a ver. Mas a sociedade é hipócrita. Deixa eu colocar uma coisa das minhas experiências fora do Brasil aí. Por exemplo, na cidade de Aroca, em Portugal, que juntando a população do centro da cidade, das aldeias em volta, chegar a 25 mil pessoas é muito. E 2 vezes eu estive lá fazendo orquestra sinfônica dentro de uma igreja, com gente saindo pelo ladrão. Em Cádiz, na Espanha, em que eu fui num festival ibero-americano de música, o Teatro Manuel de Fala, lindíssimo, por sinal. Cádiz é uma cidade que não tem, se tiver 100 mil habitantes, é muito. Ingresso pago e gente saindo pelo ladrão. Então, o que é que acontece? É a questão do costume. Nós nunca fomos acostumados, a população brasileira nunca foi acostumada ao processo cultural. A própria cultura nossa, o nosso folclore, que é a nossa base cultural, não existe praticamente mais, não se dá apoio. O governo nunca deu apoio para porra nenhuma na área de cultura, nunca lhe interessou. Sabe por quê? Porque um povo culto vota melhor, escolhe melhor, e não interessa a eles, né? Então, enquanto não se mudar este panorama de como se enfocar a cultura, de como disseminá-la no meio da população. Eu fiz umas experiências com a Orquestra Sinfônica de Santos no Coliseu, a orquestra vai se apresentar hoje e a população do bairro Santa Maria que está convidada para ir. E lotava. Aí fazia outro bairro, lotava. Então, é uma questão de você ir atrás, de você trabalhar. Você não colhe batata se não plantar. Você não colhe feijão se não plantar. Você não colhe cultura se não plantar. Agora, que os governos no país como um todo, com raríssimas exceções, estão pouco interessados no processo, por causa disso. Um povo culto escolhe melhor quem o dirige. Aliás, nem sempre, né? Porque eu considero a França um país culto e elegeu uma merda de um presidente lá que só faz bobagem. Reginaldo, bom tema para a próxima live. Discutir esse tipo de coisa. Um bom tema para a próxima live. Daqui a uns 15 dias. Mas um tema legal é esse aí, ó, economia criativa, indústria cultural,
Porque... Essa coisa de economia criativa eu não engulo muito. Não, eu falo para colocar em discussão. Eu não vou poder participar, não entendo nada dessas coisas. Nem eu. Economia criativa. Não tenho a menor ideia do que seja isso aí, entendeu? É papo de gambá, né? Ô, Carlos, mas deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho da minha área para você. Deixa só para completar. A parceria público-privada, o que você acha disso aí? Será que não seria uma solução emergencial para melhorar o teatro hoje em dia, fomentar o consumo do teatro, né? Porque, veja, eu sou o mais novo da turma, com certeza, e da minha turma para baixo, ninguém assiste teatro, ninguém fala assim, eu vou pagar para ir no teatro se eu tenho assistindo televisão. Mas não é um filme de Hollywood para eu ir no cinema. Veja, a ignorância bateu e ficou, entendeu? Falta, como que eu vou dizer assim, na minha pequenez, né, que não sou da área, mas, veja, falta um incentivo cultural de verdade. Uma parceria público-privada hoje, que seria os incentivos culturais, que pode ter, incentivo fiscal, tudo, não seria uma solução hoje, isso, para o Brasil? Eu te digo o seguinte, que eu só vejo essa parceria da iniciativa privada, como no caso que eu citei do Teatro Guarani, na construção de casas de espetáculo, na reconstrução de outros prédios aí abandonados que sirvam à área cultural. E a questão porque é muito estranho. Eu, por exemplo, se fosse dono do Sabonete Lever, vou patrocinar um espetáculo de teatro, mas eu vou colocar algum ator de linha, que seja da Globo, seja da Bandeirantes, né? E aí a coisa já vai para o vinagre, né? Então, eu entendo. Por exemplo, eu nunca fiz esse tipo de PPP aí com produção cultural. Você sabe, mas a questão, Carlão, é hábito. Sabe quanto existe uma pesquisa? 72% da população universitária brasileira, isso englobando o Brasil, nunca foi ao teatro uma única vez. Mas com certeza. Sabe por quê? Porque nunca foram acostumados a futebol. Mas é questão de hábito, é questão de hábito. O pessoal não tem hábito de ir ao teatro. Né? Olha, ô Vicentini, conta umas histórias aí que eu não sei se são lendas ou não, mas quando se implantou o socialismo na União Soviética, diz que o cidadão saía da fábrica e recebia 2 convites, um para ele e um para a mulher. Dia tal, tantas horas, tem um espetáculo de balé em tal local, você tem que ir. Aí o cara, por questões, sei lá do que, não ia. Fodeu-se. Não foi para a chave. Cadeia. Aí eles acostumaram. Hoje é um dos países mais cultos do mundo, né? Não sei se isso é lenda, se não é. Laudinho, conta a história aí. É lenda. Mas conta essa lenda, essa mesma lenda, conta. Quando eles fizeram a cabeça de todo mundo sobre a questão do socialismo, com os espetáculos de teatro. Né? Mas não é nem do mesmo jeito, ganhava os ingressos. Eu uma discussão, porque eu questiono, quer dizer, o socialismo mesmo virou um capitalismo de Estado. Mas essa questão toda que o levantou, Carlos Pinto, sobre essa parceria sempre houve. No teatro amador a gente não faz isso, a gente não pega. A gente faz todas as parcerias. Agora, esse negócio de economia criativa chegou a tal ponto do ridículo. Como é que a gente quer que um país ame o seu teatro? Se os teatros aqui chamam Teatro Santander, Teatro Bradesco, eu enfio naquele lugar, entendeu? Antes da tradição, põe o nome de um ator, quer dizer, o Sesc ainda faz isso, né?
Teatro Paulo Altran, pelo menos Teatro Cacilda Beck, pelo menos quem é essa Cacilda Beck? Vamos saber. Agora, Teatro Santander, Teatro Bradesco, Teatro Prevent Sênior, Teatro Unimed, Teatro... Porra, é campo de futebol. Ou seja, é um desrespeito. Então, essa economia criativa, é isso que vocês estão falando. E, Búfalo, eu vou te dizer mais. Vou te dizer mais, Fernando. Seus amigos que falam assim, eu prefiro ver na televisão. Eu também prefiro. Para ver entretenimento, eu não saio de casa, cara. A internet, a televisão me oferece entretenimento, distração. Igual o teatro, me ajude a viver, que me ajude a pensar, que me ajude a ficar melhor, ser menos ruim do que eu já sou demais. O teatro tem que me ajudar a viver. Entendeu? Eu não vou para o entretenimento, cara, não tem coisa igual o que eu vejo na televisão, de concertos, balés, piadas, comédias, de tudo, no mundo inteiro, cara. Eu vejo espetáculo. Pega esses jovens pianistas russos, eu fico maravilhado. Sim. 5 anos de idade, o moleque senta lá e toca maravilhoso. Eu não preciso ir ao teatro para ver esse entretenimento, entendeu? Para me entreter, a tecnologia basta. Agora, para conhecer o ser humano, é o teatro. É por isso que ele não vai morrer. Ele vai estar em crise, porque ele está em crise. O ser humano está em crise. Cortando 30 segundos. Eu sou um consumidor de stand-up. Eu gosto de stand-up. Você falou de comédia e tudo mais, eu sou um consumidor de stand-up. É legal ver pela internet, tudo, pela televisão, ótimo. Mas é muito mais legal você ver ao vivo. É muito mais engraçado, é muito melhor. Eu acho que se vê o cara tocando, o menininho tocando de piano lá de 5 anos de idade, um tesão, ó, que legal, ótimo. Mas ver ao vivo é outro. É longe, cara. Outro planeta. Tem que estar binóculo. O último show de coisa que eu fui ver o Paul McCartney no Pacaembu, eu ganhei um ingresso, eu ficava tão longe, eu falei assim, quem é aquela formiguinha lá, é o Paul McCartney. Eu falei assim, vou ver em casa, cara. Mas eu acho. Eu ainda, na minha pequenez, Metallica, eu sou roqueiro, então, Metallica, Guns, não sei o quê. Eu iria com o maior prazer. E o Ju. Mas ir lá pessoalmente é diferente de ver da televisão. É isso que eu quero dizer. Esse tipo de consumo que eu acho que a gente tem que. O que falta para o brasileiro hoje é levantar a bunda da cadeira, como diria o pai, e ir lá. Fale, Fábio, desculpa. Gostaria de dar minha posição a respeito daquela sua indagação, que é Está me ouvindo? Não, estou me ouvindo. Está me ouvindo? Não, Oswaldo, você falou uma coisa do encontro das pessoas, né? Disso. Domingo passado, a Ana, eu, o nosso grupo, nós fizemos uma leitura dramática dentro da Vera Cruz, da companhia, onde eram os estúdios. Quando nós saímos, depois nós até comentamos como aquilo fez bem para a gente, porque nós estávamos nos encontrando, mas estar naquele lugar, como a gente usou o termo templo sagrado, né, do cinema, e interagir um com o outro, e falar e não sei o que, aquilo foi assim para nós, foi uma coisa de lavar a alma. E aquilo estava fazendo muita falta para a gente, apesar de nós termos nos encontrado. Então, é isso. Ninguém tira isso de ninguém. Não é verdade, Ana? É você isso. Está sem microfone, som. Ana, você está sem som. Estou sem som? Agora está. Então, mas é isso. É que eu estou ouvindo vocês falarem, eu acho que é por aí mesmo. É esse encontro, isso aí é insubstituível. E outra coisa, todo mundo adora teatro. Eu amo teatro. Quantas vezes você foi ao teatro? Eu nunca fui. Então, quem foi ao teatro, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. É aquilo que você falou. Todo mundo ama, sabe? Mas ninguém foi assistir absolutamente nada. É muito triste isso, sabe? Eu não sei, eu acho que... E agora a gente está vivendo um momento pior ainda. Eu não sei como é que vai ficar daqui para frente. Como é que vai ser essa retomada do teatro? Uma coisa meio que você falou, acho que vai ser meio mesmo, não sei. Mas não pode perder isso. Isso que faz de teatro. É isso que faz o pensar. As pessoas não querem mais pensar, sabe? Pensar para quê?
Mas o nosso pivete do grupo, mais jovem do grupo... Só lembrar o seguinte, é que nem churrasco, cara. Você fazer um churrasco na sua casa, para você, para 2, 3 pessoas, é bom. Mas churrasco é bom com compartilhar, entendeu? Eu acho que também, porra, Metallica, você vai querer ouvir Metallica sozinho em casa, é na covardia, cara. Agora, ler um Dostoiévski, desculpe, acho que é bom você ler sozinho. Entendeu? Tem coisa que é melhor sozinho. Você ler Machado de Assis, é bom você ler sozinho. Então, coisas. Sua indagação aí sobre a parceria público-privada, ao meu ver, pelo que eu estudei e continuo estudando sobre, é que levou como o Oswaldo fez a crítica dele, em cima do Teatro Santander. Então, a parceria público-privada no Brasil não deu certo, e nem tende a dar certo, porque ele tende a elitizar a cultura, ou seja, dar um distanciamento entre público e tudo. No entanto, por que é que a economia criativa não vingou no país como deveria ter vingado? Porque é o inverso. A economia criativa estava em cima daquele que cria, daquele artista que é diretamente com ele, artista plástico, o ator. Então, não foi para frente a economia criativa, é tanto que não vingou. Né? Então, são duas questões. Aí você fala assim, Fábio, só aponta defeito, só aponta coisa. Eu que estive à frente como Carlos durante alguns anos, eu fiquei 28 anos numa Secretaria de Cultura, o que eu posso dizer que a experiência que nós implantamos aqui que deu certo, que basicamente estão destruindo, é a base. Não estou sendo poeta, não, eu sou virginiano, sou extremamente. Eu também. Virgem. É a escola, Fernando. Por que eu estou dizendo que é a escola? As escolas todas, seja públicas ou privadas, têm uma quadra esportiva. Quase nenhuma, basicamente nenhuma, tem um teatro. E algumas têm biblioteca com os livros didáticos que interessam ao aluno. A gente vive numa sociedade, quando eu quero completar para como isso é gravado, quando eu chamo de sociedade hipócrita, no sentido de, se um governo fecha uma escola, todo mundo vai para a rua e para as redes sociais dessa linha do governo. Pessoas que jamais visitaram aquela biblioteca, pessoas que não leram um livro. Então, a hipocrisia está aí. A hipocrisia está nesse ponto. Agora, se nas escolas tivesse um incentivo maior às bibliotecas, se nas escolas, como eu nasci, o meu teatro nasceu com uma escola na cidade de Petrolina, em Pernambuco, na Escola Marechal Antônio Alves Filho. Foi tão importante para mim que eu lembro o nome. Em 1900, eu tinha 11 anos. Amanhã eu completo 59 anos, meu aniversário é amanhã. Ou seja, passaram-se 40 e tantos anos. Fábio! 40 e tantos anos, eu lembro disso. E amanhã eu pago a conta para você, amanhã eu pago a conta, e domingo você paga a conta minha. Por quê? Você faz domingo? 75 anos, você me respeita, Fábio. Olha, parabéns para os dois! Quantos anos, Fábio? Teatros, grupos de teatro, bibliotecas funcionando, viu, Fernando? Nós teríamos público para isso tudo. Cultura é um tipo de fome que precisa ser despertada. O que eu quero dizer com isso? Você tem fome, você come um pão, você come um arroz, você mata a fome. Só que tem dia que você está com fome de comer uma determinada coisa. Então, nós temos que despertar no ser humano, através da criança e do adolescente. Bom, Está ruim de escutar, não sei o que está acontecendo, está sumindo sua voz. Tem alguém com som ligado aí. Tem som ligado, junto. Interferência. No meu não, no meu só estou eu sozinho aqui. Não, você não, você está com Alguma coisa ligada, tem um rádio ligado. Então, eu teria algum... Rádio, TV ligada, tá interferindo. Tem um entretenimento atrapalhando a discussão. Tem entretenimento atrapalhando. Bom, Fábio, quantos anos, Fábio? Cadê o Getúlio? Eu vi o Getúlio quando eu entrei aqui, o Getúlio sumiu, cadê ele? Não, tá ali, ó, tá ali de bigode branco. O Getúlio está quietinho. Estou aqui, mas é interessante. Quando eu estava na direção do Teatro Municipal de São Carlos, a gente entrava em contato com as outras cidades e procurava trazer as companhias de São Paulo que vinham para o interior à medida que elas se afastavam da capital. E de cidade em cidade tinham espetáculos. Tivemos a oportunidade de fazer
trabalhos com Vicentino Gomes, de lotar duas, três sessões de 400, 500 pessoas dentro do teatro, pô. Um trabalho apoiado no caso dele, os cursos objetivos, por exemplo. Isso estimulava a cidade toda a trabalhar com isso. A gente, até hoje, eu sinto, me consultam ou me perguntam o que é que você está fazendo de teatro na cidade. Não sei, está tudo fechado por causa dessa pandemia. Mas antes disso já não se fazia mais nada, porque as pessoas não têm iniciativa disso, de apoiar esse tipo de trabalho como o Vicentini fazia, ou faz, desculpe. Tá? Já não tem mais idade para isso não, Getúlio. Teatro, eu só brinco de fazer teatro agora. Eu vou fazer os espetáculos que me convido, quando o Oswaldinho falou que é um personagem bacana, um texto legal, aí eu vou lá e brinco, nem pergunto quanto que eu vou ganhar, entendeu? Porque a televisão me sustenta, a publicidade me sustenta, então eu faço teatro por hobby, eu faço teatro por prazer, com personagens que me encantam, com textos que me encantam, com mensagens que eu possa transmitir à sociedade, às pessoas, que as pessoas possam sair de lá refletindo. Mas é difícil fazer isso, não é? Oswaldinho também tem esse canal que faz com pessoas com quem trabalha sempre, né? O trabalho que vocês fazem, a Hilda e a Ana faz aí em São Bernardo é fantástico, né? O Carlão eu já conheci de outras datas. O Búfalo está começando agora, né, pô? Então. Mas o trabalho de vocês, que vocês fizeram, a escola que vocês nos ofereceram é fantástica, entendeu? Eu conheço todos daquele período, né? Eu era fã e sou fã ainda, entendeu? Admirável o trabalho de vocês. Beleza. Aproveitando a palavra admirável, o presidente, para encerrar, nós já estamos aí a 21 minutos. Pediu a palavra, Reginaldo, desculpa interrompê-lo, Vossa Senhoria, é que eu consigo ver aqui, o senhor Oswaldo pediu a palavra, 2 segundos. Aí. Não fui eu, não. Você apertou alguma coisa, então você falou, oi, mãozinha, você fez assim. Não, o Fábio. É o Fábio. É o Fábio, foi o Fábio. Desculpa, Fábio. Olha lá, é o Fábio que levantou a mão, tá vendo? Fale. Tá sem som. Tá sem som, Fábio. Não fui eu, não. Acho que já falei demais. Obrigado. Imagina. Então... Quem será que falou? Quem será que levantou a mão? Posso falar agora? Pode. Veja bem, eu acho que a questão cultural, quando se trata de governo, ela tem que ser olhada pelo lado do interesse desse governo. Por exemplo, eu fui secretário de Cultura em Santos 12 anos. Nunca permiti ao prefeito que, aos 2 com quem eu trabalhei nessa área, e os 4 que eu trabalhei em Guarujá, também nessa área, nunca permiti intromissão. Se me chamou, me deu um cargo de confiança, é porque confia em mim. Então, foda-se. Então, quando qualquer tentativa que havia, eu dizia, olha, faz o seguinte, põe outro no meu lugar, que é aí que eu estou andando. Então, eu pude fazer aquilo que eu achava que servia, que era interessante. Então, consegui uma série de coisas, uma série de trabalhos, uma série de projetos, não só em teatro, mas na parte de música, de dança, de investimentos e de restauração de coisas públicas, de obras de arte, como eu já citei aqui, em função dessa liberdade que eu tinha de trabalho. Agora, a pessoa aceita o cargo e depois deixa o prefeito, jejuno na matéria, se meter na área dele, aí dá merda. Então não avança, não tem jeito de avançar.
Nós não temos, por princípio, uma política cultural definida, desde o governo federal, passando pelos estaduais e municipais e por aí afora. Com raríssimas exceções isso existe, né? Eu estou acompanhando, por exemplo, a questão da aldeia de Arcozelo, lá em Pati de Alferes, que agora, depois de anos de luta, aí, conseguiram dar a titularidade daquela área para a Funarte. E a Funarte tem o projeto de restauração. Agora vamos ver onde é que eles vão arrumar dinheiro para fazer essa restauração, porque não vai ser com 30 mil reais. Eu acredito que a restauração da aldeia de Arcozelo, desde a última vez que estive lá, ela vai envolver 30 milhões para cima. Mas teria que ser feito. Eu acho que o sonho do Pascoal ali deveria ser concretizado, ou seja, uma universidade das artes para alunos que não pudessem pagar a faculdade, com alojamento, com tudo, que tem condições de fazer isso. Mas, em linhas gerais, você não vê grandes perspectivas, porque se alça qualquer pangaré, eu tenho que dar um cargo para esse cara, ele que vá para a cultura. O pangaré não sabe nem ler. E o povo, como um todo, também é culpado dessa merda toda, que, por exemplo, no caso de Santos, elege um analfabeto e não sabe nem falar, o prefeito. Agora você imagina a equipe dele. Então, tudo passa pelo chamado povo. Elege mal, se fode mal. Tudo certo aí, gente? Vamos que vamos? Opa, ok. Vamos que vamos. Muito bem. Ô Carlos, para encerrar, nós temos aí a... Café com leite? É o livro do Vicentini. Meu último filho. Agradecendo, chegou ontem na minha mão. Já estou folheando. Conta depois. Eu botei um recado para ti também, que eu queria. Diga. Eu mando. Passa o endereço pelo zap. Tá feito, Vicente. Tá? Manda o endereço aí. O Fábio passa meu telefone para vocês, o zap. Manda o endereço, eu mando para vocês. Tá bom? Obrigado, Vicente. Obrigado pela gentileza. Imagina. Obrigado. Vamos que vamos, mais alguma coisa? Isso aí, Oswaldo, só para completar, vai ser minha peça, o início do livro, falo sobre Saque Vanzetti, né? É minha peça comemoração de 50 anos de carreira, que eu vou fazer agora em 2017, comemora 100 anos da execução do Saque Vanzetti nos Estados Unidos, né? Então, já comecei a pesquisa e aí saiu essa história aí. Maravilha. Um beijo a todos, todas. Opa. Beijo. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Uma ótima noite a todos. Júlio, prazer revê-lo aqui. Fazia tanto tempo, né? Uns 20 anos que eu não te vejo. Tá bom. Beijo. Até mais, então. Tchau. Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado, presidente. Obrigado, Reginaldo. Até mais.